gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai tocar num assunto um pouco curioso. Egito, Brasília, Aquitatom, Juscelino Kubitschek. É esse o assunto. Fica ligadinho que a gente volta já já. Vocês não vão reparar porque eu fiz umas anotações e eu vou ler aqui as minhas anotações. A cidade de Aquitatom foi construída no ano de 1350 a.C. Ela foi construída no centro geográfico do Antigo Egito por ordem de Akhenaton, para ser sede política e religiosa do país. Isso naquela época. Agora a cidade foi destruída. Brasília foi fundada mais de 3.000 anos depois, também no centro geográfico do Brasil. Aquitatom foi fundada no centro geográfico do Egito e Brasília foi fundada no centro geográfico do Brasil. Brasília foi fundada por ordem do presidente Juscelino Kubitschek para ser sede política e administrativa do país. E a gente vai ver que existem semelhanças entre essas duas cidades. Vamos lá. As duas cidades têm forma de pássaro. As duas cidades também têm as suas asas voltadas na direção norte-sul. Essas duas cidades também têm um planejamento com largas avenidas. Por exemplo, 100 metros de largura, bastante largo, mas tem uma simbologia por trás disso. Essas duas cidades foram projetadas e setorizadas. Por exemplo, tem setor de artesãos, setor de sacerdote, setor de militares, é toda setorizada, as duas cidades. Nas duas cidades, tinham no centro da cidade, um templo que permitia a entrada do sol durante todo o tempo que o sol estivesse no céu. Então, esse faraó Akhenaton construiu uma cidade inteira, uns 16 quilômetros de cidade, em 4 anos. Lembrando que, naquela época, para se construir um templo, demorava de 60 a 80 anos para se construir, porque os blocos de pedra eram colossais, eram enormes, né? E também de difícil transporte, com certeza, vai pegar um bloco daquele e carregar. Não consegue. E difícil transporte e também difícil para eles talharem, né? Ficar talhando ali. Ai, ai. Então, Akhenaton mandou que as pedras fossem construídas em modelo padrão de 30 por 40, 30 por 30. E ali, então, Akhenaton mandou construir pedras com tamanho padrão 30 por 30, 30 por 40. Então, Akhenaton mandou que as pedras fossem construídas em modelo de 30 por 30, 30 por 40 e conseguiu com que essa cidade fosse erguida em 4 anos. O triângulo. O triângulo, triângulo. O triângulo é a forma geométrica mais explorada na arquitetura do Antigo Egito. Em função de quê? Em função da captação de energia. 5.000 anos depois, Brasília também utiliza o triângulo como forma geométrica mais explorada. Por exemplo, a Catedral, o Centro de Convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal.
Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tem o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles estão situados nos ângulos de um triângulo equilátero, ou seja, os 3 ângulos são iguais, nessa praça aí dos 3 poderes. Também é um triângulo formado pelo Centro de Convenções, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Palácio do Buriti. Também tem a torre lá de TV também, enfim, né? No Antigo Egito, vários templos eram subterrâneos. Então, assim, entra-se por uma entrada. Você vai entrar por uma entrada, vai sair pela saída, certo? Você entra por um túnel escuro, significando as trevas, né? E você desemboca num lugar que tem luz. E assim era em Aquitaton e também em Brasília. Me perdi aqui de novo, tá? Eu anotei, gente, eu não sou professora, tá? Assim, então, né? Mas eu gosto desse negócio. No Antigo Egito, então, vários templos eram subterrâneos e tinham na entrada do... Gente, eu queria ir lá no Egito, eu queria ver as pirâmides lá, eu queria conhecer. No Antigo Egito, vários templos eram subterrâneos. Estátuas dos deuses eram colocadas nas suas entradas. Na Catedral de Brasília também é assim. Nós temos estátuas de 4 evangelistas e também tem túnel escuro para entrar. Ou seja, tem que passar pelo esse túnel escuro para chegar à luz. No Antigo Egito, no Rio Nilo, se construiu o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Noébis. E em Brasília foi feito o Lago de Paranoá. Do Antigo Egito, então, temos a famosa pirâmide de... Do Antigo Egito, temos a famosa pirâmide de Quéops, com mais de 2 milhões de blocos de pedra. Em Brasília, o Teatro Nacional tem 78 espécies de formas de pirâmides egípcias. Também ali um espetáculo, aquele teatro. E as avenidas largas e os espaços largos entre as construções eram bastante amplos para que o Deus Sol estivesse sempre presente entre elas. Então, ela foi construída para adoração ao Deus Sol. Automaticamente, Brasília foi construída com todas essas semelhanças. Akhenaton construiu Aquitaton em 4 anos. Juscelino Kubitschek, ou conhecido como JK, ergueu Brasília também em 4 anos. Os dois não tiveram filhos homens. Os dois, Akhenaton e JK, viveram somente 16 anos após a inauguração das suas cidades e ambos tiveram mortes violentas. Então, eles construíram essas cidades em 4 anos e 16 anos depois da inauguração da cidade, tanto Akhenaton, faraó do Antigo Egito, e Juscelino Kubitschek, o famoso JK, eles morreram após a inauguração dessas cidades e morreram com mortes violentas.
data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de dois acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram. Eu pergunto para vocês, seria Brasília a continuação de Aquitapão? Fica essa curiosidade. Gente, fica mais essa informação para vocês, fiquem com os vídeos e até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau. Vira feira. A pirâmide escalonada, destinada para mandar a energia cósmica e construída energia vital. Por exemplo, tem essa pirâmide escalonada lá. Em Brasília nós temos também a pirâmide escalonada da sede que supervisiona o sistema de energia elétrica da cidade. Então, essa pirâmide Saqqara, no Antigo Egito, era escalonada, uma pirâmide Essa pirâmide Saqqara, no Antigo Egito, uma pirâmide escalonada. Então, era destinada para mandar a energia cósmica. Esse mistério aí. Também há um triângulo sendo formado pelo Centro de Convenções do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, No eixo monumental, há um triângulo formado pelo Centro de Convenções do Triângulo. No eixo monumental, há um triângulo formado pelo Centro de Convenções do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Palácio de Buriti.